Fale turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Hoje a gente vai começar uma série de aulas onde nós vamos trazer o assunto coordenadas polares. E a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou começar do final desse conteúdo, do movimento que a gente conhece muito bem, que é o movimento circular. E por que eu vou fazer isso? Porque o movimento circular ele é uma consequência do estudo de coordenadas polares, tá bom? Então eu trago aqui para você a situação mais simples possível. Pensa comigo aí em pegar uma linha e amarrar uma pedra e começar a girar essa pedra através do fio de barbante, né? Então o que a gente vai ter aí? Um movimento circular. Agora tem um detalhe. Esse movimento circular, eu já consigo observar nele uma característica nesse primeiro desenho aí, que o raio desse círculo, desse movimento circular, é uma coisa que fica sempre igual, ou seja, o raio é algo constante, tá bom? Então veja, nós temos aqui o raio sempre é a distância do centro da circunferência até o ponto da circunferência, e aí eu tenho dois momentos aqui. O primeiro momento em que a pedra passa nessa posição, momento T1, e eu tenho o momento onde a pedra passa nessa posição, o momento T2. Se está rotacionando, é porque eu terei uma velocidade de rotação chamada de velocidade angular, tá bom? Representada pela letra ômega. Bem, e toda vez que rotaciona, que eu mudo a direção constantemente, existe aqui uma variação no ângulo, tá bom? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, de delta φ, ou eu posso chamar também de φ, tá bom? Eu vou inicialmente aqui chamar de φ, pessoal. Beleza. Bem, qual é a característica, então, do movimento circular? Gente, toda vez existe uma velocidade tangente à trajetória circular. Essa velocidade é a velocidade tangente, velocidade v. É aquela velocidade que a gente já está acostumado lá na cinemática, tá bom? E constantemente tem alguém que muda essa direção da velocidade. A gente sabe que a direção da velocidade v está constantemente mudando em toda essa trajetória. E se está mudando em toda essa trajetória a direção da velocidade, como assim, Léo? Está mudando? Tá. Aqui a direção é esta, na vertical. Nesse ponto aqui, T2, a velocidade já tem essa direção. Mas note, continua sendo tangente à trajetória circular. Tá bom? Então a velocidade sempre é tangente à direção, tangente à trajetória circular. Tem mais uma coisa também que a gente pode interpretar desse movimento, que essa velocidade, e aqui é importante a gente começar a perceber isso para a gente analisar lá as coordenadas polares, tá? A velocidade aqui, ela é perpendicular à direção radial, ou seja, a direção do raio. Note aqui novamente, nesse tempo T2, que a velocidade ela é perpendicular à direção do raio, a direção radial. E isso aqui, essa observação, ela é muito importante para a gente seguir o nosso conteúdo de coordenadas polares. Tá bom? Bem, então quem é que está mudando constantemente a direção da velocidade? Turma, se a velocidade modifica em módulo, ou em direção, ou em sentido, é porque existe algo que a varia. Quem é que varia? É a aceleração. Então existe alguma aceleração aqui nesse movimento que faz mudar a direção da velocidade. E qual é essa aceleração, então, que faz mudar a direção apenas da velocidade? Essa aceleração, nesse caso, chama-se aceleração centrípeta, tá bom? Essa aceleração centrípeta
sempre vai apontar, como o nome sugere, para o centro. Então, essa aceleração ela é centrípeta, ela é radial, ela aponta para o centro da trajetória circular, para o centro do círculo. Perceba, então, que a aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade. Vem para cá, para essa outra posição, nós temos também o mesmo esquema. A aceleração centrípeta sendo radial. O que a aceleração centrípeta faz? Muda, nesse momento aqui, a direção da velocidade. Então, no momento, um milésimo de segundo depois desse instante, a velocidade mudou a sua direção. Por quê? Porque tem alguém que a modifica. É a aceleração centrípeta. Note, e aí é importante, tá? Que a aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade todo o tempo na trajetória. Então, qualquer momento que eu fizesse desenho aqui, se eu fizesse a pedrinha aqui, por exemplo, eu ia ter a velocidade tangente à trajetória, tá? E teria a aceleração centrípeta bem aqui, ó, radial e também perpendicular a essa velocidade, tá? Essa velocidade aqui chama-se também de velocidade tangencial, tá bom? Então, esse é o esquema do movimento circular. Esse caso aqui particular, o movimento circular, em que o raio fica todo o tempo constante e também o valor da velocidade fica constante. É o caso do movimento circular e uniforme, lá no ensino médio que você estudou, e você lembra muito bem disso aqui, tá? Não tem muito mistério, não. Existem relações que a gente pode traçar nesse estudo. Quais são as relações que a gente pode traçar nesse estudo? Gente, ficou bastante cheio aí, tem muita informação, mas eu posso traçar uma relação entre o raio, a velocidade tangencial, porque é tangente à trajetória, e a velocidade angular. A primeira relação, então, pode ser essa aqui, ó, que a velocidade tangencial, ela é velocidade angular vezes o raio, tá bom? Vezes o valor do raio. Primeira coisa que a gente pode relacionar aqui, tá bom? A segunda coisa que a gente pode relacionar aqui é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é a velocidade linear ou ainda tangencial dividido pelo raio, ou ainda a velocidade angular ao quadrado multiplicada pelo raio. Então, note, nós temos essas duas relações aqui, tá? Para a aceleração centrípeta, e nós temos também que a velocidade tangencial é a angular vezes o raio, tá bom? Então essas são as primeiras análises que a gente pode fazer sobre esse movimento circular, que é uma consequência das coordenadas polares, tudo bem? A outra consequência, a outra análise que a gente pode fazer também é que o ângulo φ, ele é a velocidade angular vezes o tempo. Então, note, o ângulo φ ou a variação do ângulo φ, tá? Vou colocar a variação, que fica melhor. O que é a variação do ângulo φ? Ora, é toda vez que essa pedrinha sai daqui e vai para qualquer canto. E aí está havendo uma variação no ângulo φ. A variação no ângulo φ é o espaço angular percorrido, é velocidade angular vezes o tempo, tá bom? Quanto variou de espaço angular quando saiu daqui e foi para cá, por exemplo? Variação φ, variação do ângulo φ, variação no espaço angular. É como se fosse a variação de espaço, ΔS, no movimento linear, tá bom? Mas aqui é variação no espaço angular, nada mais é do que a velocidade
angular vezes o tempo decorrido. O que é esse tempo decorrido? Ora, é o intervalo de tempo entre 1 e o tempo 2, tá bom? Então, essas são, então, as 3 relações importantes que a gente pode tirar do movimento circular, que irá nos ajudar, irá nos dar uma base para o estudo de coordenadas polares, beleza? Mas nota, esse primeiro caso aqui é o caso em que o raio fica todo o tempo constante. Mas e se o raio não ficar constante? Se o raio não ficar constante, então nós temos essa seguinte situação aqui, ó. Imagina que uma abelha vem te perseguindo aqui nessa trajetória. Se a abelha vem te perseguindo nessa trajetória, em todo momento ela está fazendo duas coisas. Ela está circulando, mas ela também está mudando o quê? O raio da sua trajetória. Veja, bem aqui nessa posição, o raio da sua trajetória é esse, bem aqui, ó. Esse é o raio da sua trajetória. E ela está com uma velocidade aqui tangencial, tá? Velocidade também angular, porque ela está rotacionando, ela está girando, e o raio dela está variando todo o tempo. Veja que vai ficando cada vez menor. Quando ela está nesse ponto aqui, por exemplo, nessa circunferência, o raio ficou agora menor. Então você tem a velocidade V aqui, continua velocidade angular, porque está rotacionando, está girando, mas agora o raio diminuiu. Então esse é o caso de uma velocidade angular. Olha a última posição aqui. Nessa última posição, o raio está menor ainda, tá bom? Mas perceba que a trajetória, a velocidade continua tangente à trajetória circular e continua também rotacionando. Então é um movimento circular, só que esse movimento circular, nesse caso aqui, é um movimento circular com raio variável. Então o raio está mudando, ele está variável. Você vai ter esse formato aqui de trajetória, certo? Com o raio ficando cada vez menor, note, e com as características de um movimento circular, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar no próximo vídeo com vocês.